Fundação Cash, ensinamentos em português. Apresenta hoje como tema Nanotecnologia, aula 1, com o professor Nildo Navegantes. Meu nome é Nildo Navegantes e na aula de hoje nós vamos abordar o assunto nanotecnologia. O que é nano? O que significa nano? Nano, símbolo N, é um prefixo de unidade que significa 1/bilionésimo, usado principalmente com o sistema métrico. Esse prefixo denota o fator de 10 elevado a menos 9, ou 0,000000001. É frequentemente encontrado em ciência e em eletrônica para prefixar unidade de tempo e comprimento. Um nanômetro é 1/bilionésimo de metro. Uma folha de papel tem 100 mil nanômetros de espessura. Termos e definições básicos. Nano: individualidade de pequenas entidades em nanoescala, como átomos dentro de uma estrutura molecular, que são independentes e dinâmicas. Explicações adicionais. Nanomateriais são independentes de temperatura e pressão, devido à sua individualidade de átomos. Vamos ver aqui uma animação de como acontece o nanorevestimento do cobre. Então aí está uma placa de cobre, né? Isso aqui é a placa de cobre com os átomos ali em destaque ali bem pequenininhos. Essa é uma representação. Essa é a matéria física. Podemos converter a matéria de um estado físico para um estado monatônico. Como que isso ocorre? Através do banho cáustico, os átomos vão se desprendendo da matéria aqui, são esses pontinhos negros aqui acima, que são as camadas de nanorevestimento que estão sendo criadas. Aproximando aí, fica mais fácil a visualização. Então aqui o átomo ainda está em matéria e aqui o átomo já se desprendeu, criou um espaçamento entre as nanocamadas aqui, né? Aqui é bem mais largo que o espaço aqui onde os campos vão fluir. O processo de nanorevestimento é feito da seguinte forma: isso aqui é uma vasilha plástica, né? Pode ser também de vidro, com uma solução de água e soda cáustica aqui, H2O mais NaOH. No caso aqui, um banho de vapor cáustico. Tem um banho de submersão, onde esses arames de cobre que estão pendurados aqui ficam submersos e depois de um certo tempo eles são pendurados aqui para receber o vapor cáustico. Tá aí mais uma demonstração. Então isso é o que vai acontecer com o cobre num ambiente cáustico. Aqui estão se formando as nanocamadas de estado monatônico. Cada pontinho desse aqui é um átomo que se desprendeu
aqui da matéria física. Elas se desprenderam aqui da matéria física, mas ainda estão ligadas através dos campos. Elas estão ligadas pelas conexões dos campos gravitacionais e magnéticos. Vão se sobrepondo ali, chegam a formar aí aproximadamente 30.000 camadas. Então aqui está a matéria física e as nanocamadas sendo criadas ali e os campos fluindo, né, do polo sul para o polo norte, inclusive de uma camada para outra, de uma nanomatéria para outra, né? Nanopartícula aqui, em estado monoatômico. Elas não estão livres da matéria física, não. Elas ainda estão presas à matéria física, porém o espaço que foi criado aqui, ó, é muito maior do que no estado matéria. Então estão sendo criados os campos magnéticos ali, né? Cada um encontra a sua posição em relação às outras, né? Elas encontram ali a sua posição de acordo com o campo gravitacional e magnético, a intensidade de cada um. Elas não estão totalmente organizadas de forma assim perfeita, não. Umas estão mais longe, outras mais perto, de acordo com o campo gravitacional e magnético de cada um. Elas encontram a posição ali de conforto, né? Então aqui estão a ligação, né? Mostrando que elas estão ligadas à matéria física ainda. Mas agora existe um espaçamento maior entre elas que permite que os campos fluam por aqui, através desse espaço que se abriu aqui, ó, na matéria. E aqui dá para ver que elas não são uniformes, né? As partículas de nanomaterial liberam constantemente seus campos. Eles vão interagindo uma com as outras aqui de acordo com a força de cada um. Tá vendo? Existe um fluxo maior aqui no sentido dessa partícula aqui, né? E os túneis que são criados, que são as lacunas entre todos aqui, ó, vão direcionando aqui os campos magnéticos. Essas lacunas são pacotes magnéticos que contêm plasma nas nanocamadas.
Mais uma vez aí a animação mostrando que elas interagem entre si, né? Produzindo um amplo espectro de campo. E elas absorvem toda a luz, né? Por isso que elas aparecem preto. Esse é o processo de secagem. O processo de secagem ele serve para estabilizar as nanocamadas. Os campos se interconectam e se estabilizam. Então aqui tem um exemplo do uso do voltímetro durante a secagem, né? Onde é aplicada uma pequena carga de um lado da placa e do outro, ou do fio de cobre, ou da bobina, né? Que vai fazer com que o fluxo crie um direcionamento aqui. Eu vou soltar a animação aqui e vai ser possível perceber melhor. Esses campos fluindo. Eles são todos aqui organizados agora. As nanopartículas estão emitindo os campos e eles estão todos seguindo um sentido ali, que é o sentido da corrente que está passando pelo multímetro. Como pode ser observado na animação aí. E é importante entender que essas nanocamadas são tridimensionais. É como se fosse aí um grande sistema solar cheio de planetas, né? Cada um em uma posição aí em relação ao outro, de acordo com o campo magnético. Um nano-revestimento bem sucedido resultará em material de cor preta. Então tinha uma placa de cobre ali cru, que a gente chama, e agora aqui ela está totalmente nano-revestida. Como a nanocamada, as nanopartículas absorvem o espectro, a gente enxerga preto. Então são dezenas de milhares de camadas, aproximadamente 30 mil camadas. Então esses são os túneis magnéticos, né, onde os campos fluem. Essa é uma demonstração de fluxo de campos magnéticos. Tá aí mais uma vez a demonstração. A existência e a interação de forças dinâmicas e diferentes, velocidades, densidades de campos magnéticos, leva ao que vemos como planetas, galáxias, plantas, animais, moléculas, átomos. Então aí a gente pode ver um universo, né, do lado esquerdo aí, uma ilustração do que seria o universo. Temos aqui uma floresta, temos um ser humano ali, onde demonstra ali o plasma em torno do ser humano, os campos, né, em torno do ser humano, no caso o plasma é o ser humano, e na direita nós vemos ali um átomo, né, com a principal força no centro, e vai emanando os campos que vão ficando mais fracos de dentro para fora. Como é que nós interagimos com esses campos? Nós interagimos com esses campos através de nanocamadas. Estado de matéria. No caso do lado esquerdo aí tem uma vasilha de plástico com algumas bobinas de cobre aí, né?
que estão prontas para serem nano-revestidas. Ali tem um ambiente ali onde vai ser depositado soda cáustica no fundo e vai acontecer o nano-revestimento e o material vai ficar conforme a figura da direita, né? Vai ficar essa camada preta sobre o cobre. Essa camada preta que são as nanocamadas que vão se depositando umas sobre as outras, são aproximadamente 30 mil camadas aí. Estado matéria. Tudo que vemos é tangível, chamamos de importante. Poderia ser uma planta, plástico ou um pedaço de aço. Chamamos de matéria. Todos eles são feitos de uma estrutura que são pequenas bolas emboladas juntas. Nós chamamos de matéria, mas na verdade deve ser chamado de plasma. Nós temos as pequenas bolas posicionadas uma ao lado das outras, bem encaixadas, no estado matéria. Estes são como ímãs. Quando colocamos um ao lado do outro, eles encontrarão a distância entre um e outro. Isso poderia ser átomos de cobre, uns ao lado do outro. Então vamos imaginar que essas bolinhas azuis aí são os átomos daquele cobre que está na caixa à direita. Enquanto está no estado matéria, que é aquela cor cobre, né, da material ali cobre, eles estão todos aglomerados ali. De matéria para estado nano. Então na primeira carreira ali, ó, que tem a matéria em estado nano, elas estão bem aglomeradas, né? Se a gente aplicar nessa carreira ali calor ou corrente, elas se separam e ficarão conforme a segunda carreira abaixo, onde começa a existir uma distância entre um átomo e outro aqui, ó, tá vendo? Eles ficaram mais distantes. Isso permite que os campos fluam por aqui, por esse espaço maior aqui. O cobre parece preto aqui, né? Mas na verdade são nanocamadas que estão sobrepostas umas sobre as outras. Aproximadamente 30 mil camadas. Por que nós usamos nanocamadas? Nanocamadas são a interface, a ligação a todos os campos em torno de nós. As nanocamadas permitem nos interagir com os campos. Então, quando você está em algum local, você está interagindo com os outros plasmas que existem naquele local. Os campos são trocados. Tanto você doa, quanto recebe plasma desses outros campos do ambiente. Seja de outras pessoas, de árvores, de animais, né, até mesmo de rochas, de tudo é um plasma, né, e todos os plasmas emitem campos. Aqui na figura a gente pode ver aqui, ó, o espaçamento que existe entre os átomos, que foi criado aqui, um espaçamento entre os átomos, após o nano-revestimento. Como nós abrandamos o vínculo entre os átomos, ele permite que mais campos passem pelas lacunas. A interação de campos torna-se mais fácil. Podemos também descrever as camadas nano como filtros, porque diferentes camadas nano só permitirão que certos campos passem. Campos, camadas nano e estado matéria. Então vamos de baixo para cima aqui. Aqui está uma camada de matéria. Eu vou voltar aqui. Aqui está a camada de matéria, onde os átomos estão aglomerados uns aos outros. Estão bem juntinhos aqui. Então essa aqui seria a placa de cobre vista pela lateral. E essas aqui são as nanocamadas que são átomos, né, do cobre que foram se desprendendo da matéria. Eles criaram então um espaçamento entre eles aqui, ó. Criou-se um grande espaçamento entre eles aqui, permitindo que os campos fluam através desse túnel magnético que foi criado aqui, né? Então esses são os campos, esses raios azuis que estão circulando aí, né? Aliás, são os túneis, né? Os campos são o que está em torno do plasma aqui, ó.
esses pelinhos amarelos aqui, ó. Um fica trocando campo com os outros. Agora podemos entender por que as canetas da dor funcionam tão bem. As nanocamadas no fio de cobre permitem que os campos de seu corpo e ambiente fluam através da caneta. Você aproxima a caneta do local do corpo, onde você tem uma dor, por exemplo, e aqueles campos têm uma facilidade de circular naquela região devido ao nanomaterial que existe dentro da caneta. Na próxima aula, mostraremos como criar suas próprias nanocamadas de cobre. Aqui no caso, você vê à sua esquerda uma placa de cobre cru, né? Cobre original, onde ainda não foi feito nada, e à sua direita tem uma placa preta, que é o cobre já nano revestido, onde já existem diversas camadas de nanomaterial sobrepostas. São aproximadamente 30 mil camadas. Sumário. Criar nanocamadas permite a interação com os campos que nos rodeiam. Aquilo que eu já havia dito antes, a gente consegue interagir através das nanocamadas, a gente consegue interagir com os outros plasmas, né, com os campos dos outros plasmas. Esses campos eles são trocados o tempo todo entre pessoas, animais, vegetais, né, rocha. A gente fica o tempo todo trocando campo com os outros aí. Nanocamadas atuam como filtros, permitindo apenas que certos campos fluam através delas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.